Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos e irmãs, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 10. A maioria de vocês, a maioria, não imagina o que foi no domingo passado à noite, quando estivemos aqui, poucos sem energia elétrica, e hoje totalmente diferente, o Senhor até agora nos proporcionando esse tempo de refrigério, tempo de adorar o seu nome. E o Senhor tem seus propósitos. No capítulo 4 de Filipenses, versículo 10, assim está escrito: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Pai Celeste, a quem temos adorado nesta noite em Cristo Jesus, nosso bendito Salvador, rogamos que nos conceda o privilégio do entendimento espiritual. Pedimos que aquiete a cada um de nós, para que a Tua palavra chegue até nós, não só a nível intelectual, mas que vá até as nossas profundezas, fazendo com que aquilo que cantamos, que obedeçamos ao Senhor, obedeçamos à palavra do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome dele é que oramos, pedindo que nos perdoe os pecados. Amém. Meus caros irmãos e estimadas irmãs, domingo passado, abrimos a Bíblia nesse texto e com o tema, exatamente esse tema, alegria no Senhor pelo sustento, nós verificamos de que maneira, como esse homem, Paulo, que disse tudo posso naquele que me fortalece, ele agradeceu de forma tão profundamente alegre aos seus irmãos filipenses que tiveram todo um cuidado para com ele. Se fosse possível nós termos ideia da ocasião, quando isso ocorreu, qual era a condição do apóstolo Paulo, como estava ele em termos existenciais, reais necessidades, aquele irmão tinha. Ele estava, de fato, cheio de tribulações, isso sem considerar que ele estava preso, sem a sua liberdade, sem poder se locomover, porque estava acorrentado dia e noite aos soldados que tiravam seu turno.
Mas é esse irmão nosso, apóstolo Paulo, que, uma vez tendo recebido os donativos que vieram por um mensageiro, um homem de Deus chamado Epafrodito, que arriscou a sua própria vida para que aquele irmão que estava preso, estava encarcerado, pudesse ser suprido nas suas necessidades, a ponto de ele dizer no versículo 18: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. É esse irmão, é esse homem que prorrompeu a partir do versículo 10 em adoração. O que é que ele disse? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Então, nós tivemos também a oportunidade de ver aqui nesse texto 4 coisas. Primeiro, as 2 nós vimos e vamos prosseguir para ver as 2 últimas. Vimos primeiro que a alegria de Paulo, ela é expressada tendo como foco o benfeitor maior, aquele que supre todo o universo, aquele que faz com que cada ser que existe possa receber tudo o que é necessário para a sua sobrevivência. Isso é tão certo que ele disse aos irmãos de Filipos, no versículo 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, a alegria de Paulo, ela está focada exatamente nesse Deus que sustenta, repito, todas as coisas por meio do seu Filho, pela palavra do seu poder. A segunda coisa que vimos é a alegria de Paulo focada nos doadores, ou por causa dos doadores, quando ele disse, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado. Paulo, como vimos, ele de fato achou um meio de trazer aos filipenses algo que é muito importante, uma gratidão, não diretamente dizendo para eles, muito obrigado, ó filipenses, não, uma gratidão diferenciada, uma gratidão que todos nós deveríamos também agir da mesma maneira. Como é isso? Falando rapidamente, se eu recebo algo de alguém, eu deveria fazer o seguinte: quando a pessoa me traz uma garrafa d'água, eu deveria olhar para essa garrafa d'água, tomar da mão daquele que me trouxe, e dizer, tu és bom, Senhor, tu providenciaste alguém para me suprir nesta necessidade de sede. Ora, a pessoa está ouvindo isso. Então ela vai se sentir muito bem. Por quê? Porque ela vai perceber que eu estou cheio da alegria do Senhor, reconhecendo que aquela pessoa foi usada pelo Senhor para suprir as minhas necessidades. Vocês perceberam isso aqui? Pode ir para o segundo ponto, por favor. Vocês perceberam isso aqui?
Mas é tão diferente no dia a dia. Às vezes a pessoa vem e traz algo para nós e a gente só falta se pendurar no pescoço da pessoa e dizer, mas você é o tal, você é a tal. Como se a pessoa de fato fosse Deus. Não é, ela é instrumento. Vocês perceberam a maneira de Paulo agradecer aqui? Então, irmãos, eu me apresso para vermos terceira coisa nesse texto, a alegria de Paulo pela generosidade dos doadores. Ele diz, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Aqui ele está destacando a bela lembrança que tinha daqueles irmãos, porque, historicamente falando, Paulo já tinha percebido como eles eram generosos, como eles se dispunham a ajudar os obreiros do Senhor. É como se Paulo estivesse apontando para o perseverante interesse dos filipenses por ele, e perseverante interesse dos filipenses pelo Evangelho, porque Paulo era um pregador do Evangelho. Ora, Paulo está aqui falando de maneira que, pensando assim, se vocês pudessem, vocês já teriam feito a oferta, vocês já teriam me assistido. Por isso, diz, mas vos faltava oportunidade, ou não tivestes oportunidade de manifestar a generosidade de vocês. Desse modo, irmãos, a aparente demora da assistência daqueles irmãos para com Paulo, longe, não foi por negligência, mas simplesmente isso, falta de oportunidade. Com essas palavras, o apóstolo Paulo está demonstrando que os filipenses, ao saberem das suas necessidades, eles procuraram diligentemente um meio de assisti-lo em tempo oportuno. Agora, para vocês terem uma ideia da coisa, como é, não é fácil. Os filipenses estavam na Macedônia. Paulo estava em Roma. Eram quilômetros e quilômetros de distância. Não tinha Uber, não tinha mototáxi, não tinha avião. E como era uma igreja pobre, tinha que ter alguém que levasse os donativos. Imaginemos, estando aqui nós em Manaus e Paulo estando em Itacoatiara. Quantos quilômetros são? 264. Salvo engano, era mais tempo, bem mais tempo. Os donativos estão aqui. Já recolhemos o que vamos mandar para o apóstolo. Mas quem vai levar? Quem vai nos representar? E então surge esse homem chamado Epafrodito. Irmãos, a coisa era tão séria porque além do perigo ou perigos que a caminhada, a jornada fornecia, porque havia salteadores. Havia perigo também de se contrair enfermidade, como de fato aconteceu, ainda que não saibamos se Epafrodito ficou doente durante a caminhada ou se adoeceu tendo chegado até Paulo. O certo é que ele disse, vocês mandaram Epafrodito, que foi auxiliar de vocês nas minhas necessidades. Irmão, nós não sabemos o que é isso. Nós não temos ideia do que é isso.
não foi demora por falta de recursos, mas o certo é que eles tiveram um representante, um obreiro, um homem que arriscou a sua própria vida para suprir, como diz Paulo, a vossa carência de socorro para comigo. Então, irmãos, quando nós olhamos aqui esses irmãos, nós temos que lembrar que, de fato, eles, como doadores, foram movidos pela graça, operosa graça do Senhor, a ponto de, quando o apóstolo escreveu aos crentes que moravam em Corinto, vejam como ele lhes falou, e dentre esses crentes da Macedônia estavam os filipenses. No capítulo 8 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, eis o que ele lhes disse: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza dele superabundou em grande riqueza da sua generosidade. E ele prossegue dizendo: porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, e diz ele, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Falando de outra ocasião, e diz assim: não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então, seja qual tenha sido o impedimento causador da demora para a chegada da assistência ao apóstolo, o certo é que, finalmente, eles enviaram via seu mensageiro Epafrodito o donativo ou donativos para a realização do seu santo e amoroso propósito, que era levar o donativo. Mas há uma outra nota que eu queria chamar a atenção dos irmãos. Um outro aspecto. O cuidadoso apóstolo Paulo, que tinha, nessa ocasião, aberto o seu coração para ser assistido pelos filipenses. Vocês vão entender o que eu quero dizer. O apóstolo Paulo não recebia ofertas de qualquer igreja, não. Orgulho? Não. Prudência. Vocês vão ver. Abram suas Bíblias, por favor, no capítulo 9 da primeira carta que ele escreveu aos Coríntios. E vocês vão ver que quando Paulo se colocou à disposição dos filipenses para receber o que eles tinham para ele, foi uma questão de confiança, mútua confiança. Veja o que ele lhes diz no versículo 9, falando aos Coríntios para arrumar, corrigir pensamentos errôneos dentre eles. Ele lhes disse: porque na lei de Moisés está escrito. Eu estou lendo primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 9. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o grão. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz, nós obreiros? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Então ele diz: se nós vos semeamos as coisas espirituais,
será muito recolhermos de vós bens materiais? Claro que não. Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Sim. E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Sim. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me sirvo, não tenho me servido de nenhuma destas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. O ponto que estamos tratando aqui, irmãos, é Paulo mostrando-se cuidadoso para com outros, mas com os filipenses ele recebeu o donativo. Vocês vão entender melhor. Quando vocês abrirem a Bíblia de vocês na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 10, e ele então vai explicar aos coríntios por que ele não aceitava que aquela igreja lhe desse qualquer donativo. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 7, ele diz: cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente para que fosses vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Não. Vocês estão perdidos, né? E o que foi que eu li? Segundo aos Coríntios, capítulo 10. Então, 11? Então, lê o 11, pronto. Já que vocês sabem onde está, por que vocês ficam perdendo tempo? Então, abram lá no capítulo 11, versículo 7. Tudo bem? Qual é o problema? Você também estava no 10, quando é no 11? Não perca tempo, homem. Vá lá para o 11, capítulo 11, versículo 7. Tudo bem? Então, agora vocês vão trabalhar, vocês vão ler comigo, por favor, até onde eu parei. Vamos lá. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Agora acompanhe. Despojei outras igrejas, ou seja, recebendo salário, para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, olha os filipenses aqui, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória. Onde estavam os coríntios? Nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amos? Deus o sabe, vocês são amados. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Irmãos, quem dera se nós tivéssemos obreiros assim. Sumariano. O apóstolo Paulo recebeu as ofertas desses irmãos, reconhecendo a generosidade deles, por questão de confiança. Então, nós podemos muito bem dizer de forma enfática: dispor-se
a receber donativos é sinal de confiança nos doadores. E aqui eu vou contar uma história para vocês vão entender direitinho. Chegou aos meus ouvidos uma história, um irmão na igreja, você não sei como foi, convidou os outros e tal, e aí pagou o lanche, a merenda do outro irmão. Passados os dias, aquele moço que pagou a merenda para o outro irmão passou na cara dele, mais ou menos a ideia assim, olha, lá vem fulano, né? Olha, eu paguei sua merenda, assim. Esse miserável merece confiança? Merece? Pois é. Olha, Henrique Zéu, me convide para almoçar na sua casa que eu não vou. Você ouviu o que eu disse? Vai me convidar? Não, ele disse que não vai convidar, não. É uma questão de confiança, irmãos. Paulo não era cara de pau, não. Ele era prudente. Espero que vocês entendam. Quanta graça havia na igreja dos filipenses. Quanta disposição para serem generosos. E que privilégio eles tiveram de poder assistir aquele homem, um obreiro fiel. Vocês percebem isso? Irmãos, eu vou falar assim com muito temor. Graças ao Senhor, sem fazer alarde, esta igreja, vocês, representados pelo conselho, vocês têm ajudado a muitos e fazem-nos sem alarde e com sentimento de privilégio por poder ajudar os santos. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Estão? Olha, no reino do Senhor, fala com o temor, não é lugar para mesquinhas. Então, desses doadores dos quais Paulo está falando, podemos aplicar o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, ele diz, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Preste atenção, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Em tudo isso, a generosidade daqueles irmãos se constituía em motivo da alegria de Paulo no Senhor. Por isso ele disse, recebi tudo e tenho abundância. E o que eu recebi, disse ele, como eu falei há pouco, recebi como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Permitam-me lembrar uma coisa para vocês, irmãos. Do extraordinário crente Davi, o rei Davi. Certa ocasião, ele estava no acampamento e ele disse, ai, quem me dera beber da água, sei lá o nome do lugar. 2 soldados de Davi se dispuseram. Atravessaram o acampamento dos inimigos e foram lá e colheram a água. Voltaram e entregaram a Davi. Davi pegou aquela água e disse, eu não sou digno.
e ofereceu aquela água ao Senhor, como Paulo fez com os donativos, porque diz como sacrifício suave e agradável a Deus. Que maneira impressionante de receber ajuda. Temos sido abençoados e abençoadores de outros. Temos nos alegrado no Senhor por reconhecer a sua graça na vida daqueles que têm sido generosamente usados por Ele para generosamente nos abençoar. Meus irmãos, há muitos aspectos que nós, crentes, driblamos, passamos, vamos levando, mas se tem uma área, dentre outras, que é crucial e que mexe, é a área financeira. Como isso mexe? Eu me apresso para o último ponto, ou seja, a alegria de Paulo e duas graciosas lições. Vamos ler de novo esse versículo 10, irmão, por favor, vamos lá? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Nesse texto, nessa exposição de Paulo, nós podemos extrair dois belíssimos princípios bíblicos. Já temos anunciado, mas eu vou agora falar de modo didático. Primeiro, a graça do dar. E o segundo, a graça do receber. Temos aqui. A graça do dar. Só os que são cheios da graça do Senhor podem contribuir de coração e com alegria à semelhança do próprio Senhor. Nesse caso, esses generosos filipenses, eles agiram como o rei Davi o fez quando ele estava contribuindo e contribuiu para a construção do templo. Olha o que ele diz, falando ao Senhor em adoração, porque disse: quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Irmãos, isso é que é ser crente. A ideia é assim: recebeu, tem algo, e vai dar e diz assim: olha, eu tenho isso porque tu me deste isso. Entrego a ti. Vocês estão entendendo, irmãos? Essa é a graça do dar. E tem como supremo princípio aquilo que o Evangelho nos ensina, quando diz assim: nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Olha o que a Escritura diz: ora, aquele que possui recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Olha, eu já repeti o que eu vou dizer muitas vezes, eu vou falar de novo. Pode ser a última vez que eu vou falar isso. Irmãos, presta atenção. É miserável, são miseráveis
todos os que, sabendo que alguém precisa de algo, diz assim, eu poderia lhe dar, mas está aplicado. Miseráveis. Vocês entenderam o que eu disse? Eu espero que nós não tenhamos passado por essa experiência, mas é muito fácil dizer, olha, eu não posso lhe dar, porque, olha, essa semana eu apliquei. Não é isso que a gente vê aqui nos Filipenses. Aqui, portanto, temos a graça do dar. Em resumo, nessas palavras, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas existe outra coisa. A graça do receber. Essa graça do receber, nós aprendemos de quem? Quem recebeu bem? Os filipenses ou Paulo? Paulo. A pergunta é para saber se vocês estão ligados. Paulo é o receptor. Paulo recebeu. De modo semelhante ao que falamos há pouco. Somente os que são cheios da graça do Senhor sabem receber ofertas e ou presentes adequadamente. Só se estiver cheio da graça. Sabemos que nem todos são capazes de receber e manifestar sua alegria no Senhor. Vocês estão entendendo, não estão? Nós estamos falando aqui, meus irmãos, do âmago da vida cristã no sentido prático. Meus irmãos, como é algo maravilhoso esse reconhecimento das coisas que recebemos como vindo do Senhor. Como é algo importante. Eu vou falar aqui loucamente para vocês. Semana passada, eu sofri tanta aflição. Minha filha precisava de uma medicação urgente. Estava ela lá mal, vocês sabem disso. Aí saímos daqui atrás de buscar essa medicação. Quem estava comigo não sabe o que eu estava passando. Imaginava. Irmãos, eu mandei a mensagem para minha digníssima dizendo assim, já estamos aqui na SEMA. Receberam o documento. Primeiro momento, disse, olha, nós não temos esse medicamento aqui. Está errado. Saímos de lá, ligamos, aí contamos com a generosidade da doutora que foi ao Araújo Lima, prescreveu nossa nova medicação. Aí voltamos. Aí chegamos, receberam, foram lá dentro, voltaram, foram lá dentro, voltaram. Disseram, se trouxeram gelo, o coração fica gelado. Aqui. Porque eu só queria dizer, recebi, quando tivesse com a medicação na mão. Medicação caríssima. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, irmãos. Quando eles me entregaram aquilo, ai, Senhor, como Tu és bondoso, como Tu és generoso. E olha, irmãos, não parava de dar graças ao Senhor.
Nada de dizer, o governador é gente fina, fulano de tal, doutor fulano de tal é gente boa. Não! Vem dele, porque tudo é dele, tudo procede dele. É ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós não dependemos, do ponto de vista que nós estamos considerando, nada de ninguém. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos pastoreia, é Ele que nos leva passando pelo vale da sombra da morte, é Ele que nos unge a cabeça com óleo, é Ele que refrigera a nossa alma. Tudo, absolutamente tudo vem dEle. Por isso nós entendemos o apóstolo dizer: alegrei-me sobremaneira no Senhor, agora uma vez mais renovaste o vosso cuidado para comigo, o qual não tinhas antes, pois me faltava a oportunidade. Por isso no versículo 13 ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, paremos com essa ideia de que o nosso salário vem dos homens, que o governo é isso, aquilo. Não! Você pode ter dinheiro à vontade, mas só Ele é que vai poder fazer com que você use esses recursos de modo acertado. Por isso nós precisamos orar como Davi. Dá-me, Senhor, a conhecer qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Veja, irmãos, desses dois princípios, a graça do dar e a graça do receber, nós encontramos isso no próprio Senhor Jesus, quando falou para Paulo, dizendo assim: mais bem-aventurado é dar do que receber. E ninguém jamais foi tão bem-aventurado como nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém. Irmãos, é incrível. Eu falo com temor, é incrível como nós vivemos e tantas vezes com aquela ideia mesquinha: farinha pouca, meu pirão primeiro. Vocês conhecem isso, não conhecem? É tempo de Murici, cada um cuide de si. Irmãos, prestemos atenção, mais bem-aventurado é dar do que receber. É por isso que ele diz: quem quiser ser o maior, seja servo de todos, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a própria vida em resgate por muitos. Meus irmãos e irmãs, é um privilégio, sem dúvida nenhuma, é um privilégio nós ouvirmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho que mostra como Deus amou de fato ao mundo, e a gente sabe que tem a ver com os eleitos, que doou-se, porque Ele deu o seu Filho, doou-se a si mesmo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que o Senhor seja exaltado, glorificado